As reflexões e trabalhos gerados nessa perspectiva, consequentemente, foram sendo moldados no seio dos movimentos sociais, muito marcadamente no debate virtual, como forma de ferramenta política e com o intuito de se colocar contra uma autorização discursiva. Porém, é extremamente possível pensá-la a partir de certas referências que vem questionando quem pode falar. E aqui pensar o movimento feminista negro, né? Ainda é muito comum se dizer que o feminismo negro traz cisões ou separações, quando é justamente o contrário. Ao nomear as opressões de raça, classe e gênero, entende-se a necessidade de não hierarquizar opressões, de não criar, como diz Angela Davis em Mulheres Negras, na construção de uma nova utopia, primazia de uma opressão em relação a outras. Pensar em feminismo negro é justamente romper com a cisão criada numa sociedade desigual. Logo, é pensar projetos, novos marcos civilizatórios, para que pensemos em um novo modelo de sociedade. Fora isso, é também divulgar a produção intelectual de mulheres negras, colocando-as na condição de sujeitos e seres ativos, que historicamente vem pensando em resistência e resistências. Então, pensar nessa questão, né, dessas opressões que não podem ser colocadas de uma maneira uniforme, é entender também o conceito de interseccionalidade que a Kimberly Kershaw vai trazer para a gente, é pensar em racismo e sexismo, como Lélia também traz, né, em que, a depender do lugar onde a gente vai estar situado, isso vai dizer também da forma em como esse poder vai ser articulado, né, sobre a gente, e que a gente também, em alguma medida, também pode estar exercendo, né? E aí esse poder, tanto como uma questão de opressão, ou também esse poder numa perspectiva de empoderamento. Isso são as palavras de Patricia Hill Collins, que a Djamila vai trazer, né, no livro, né? E continua. Argumentar que os negros, como grupo, irão se transformar ou desaparecer baseado na minha participação soa narcisista, egocêntrico e arquetipicamente pós-moderno. Em contraste, a teoria, do ponto de vista feminista, enfatiza menos as experiências individuais dentro de grupos socialmente construídos do que a condição social que constituem esses grupos. Isso é complexo de pensar, mas tentar trazer para vocês de uma maneira prática é a gente entender que a partir do momento em que a gente teve uma produção massificada com o colonialismo, em que categorizou e hierarquizou grupos de uma maneira violenta, o nosso discurso ele tem um peso em termos pessoais, mas em termos de grupo ele tem um outro tipo de peso, como eu coloquei um pouquinho lá na frente, né? Entendendo essas categorias como hegemônicas, né? Heterogêneas e que podem ser homogêneas, mas que tem um discurso que é propagado ali socialmente em que vai recair sobre perspectivas que são pessoais. A gente pode, e não só pode, como deve trazer, né, nossas experiências pessoais, mas entendendo que elas também são articuladas em um grupo. Elas são situadas em um grupo por conta de um processo civilizatório que, na verdade, não garante para a gente um tipo de humanidade, porque coloca pessoas, principalmente corpos que são a imagem e semelhança do colonizador, como a única humanidade a ser colocada de uma maneira social. Então, quando a Patricia Hill Collins fala sobre argumentar, né, que os negros irão se desaparecer a partir do movimento que ela fez enquanto uma mulher negra que tensiona as estruturas, que questiona, né? Ela fala que seria narcisista, e aí é narcisista nessa perspectiva do mito do Narciso, né? Como eu já mencionei em outras aulas, né? Não necessariamente numa perspectiva psicanalítica, mas sim um narcisismo do mito do Narciso, em que só consegue olhar para si e refletir a sua própria imagem e semelhança, e egocêntrico no sentido de ser fechada e colocada como a única possibilidade de história a ser narrada. E para complementar, né? Segundo Collins, a teoria do ponto de vista feminista precisa ser discutida a partir da localização dos grupos nas relações de poder. Seria preciso entender as categorias de raça, gênero, classe e sexualidade como elementos da estrutura social que emergem como dispositivos fundamentais que fornecem as desigualdades e criam grupos em vez de pensar essas categorias como descritivas da identidade aplicada aos indivíduos. E aqui eu trouxe alguns exemplos de falas muito importantes de mulheres negras, né, que questionaram a estrutura, né, e nos ajuda a pensar também em como se posicionar diante dessas perspectivas.
a dinâmica racista que a gente tem espalhada pelo mundo, eu trouxe frases de mulheres de diversos lugares. Portugal, enfim, Estados Unidos, Brasil. Então, como a gente tem um tipo de dinâmica relacional que se espalha no mundo, e aí pensando no Vini Júnior, né, um jogador excepcional, né, que mostra em campo aquilo que ele se propõe a fazer, e ainda assim, existe toda uma organização que tenta, né, desestabilizá-lo, atacando de uma maneira violenta, e ele faz denúncias, e como você falou, né, ele tem uma estrutura emocional ali muito, acho que é muito bem posicionada também, mas a que custo, né, a que custo, para poder, a gente tem que passar por determinadas situações para poder seguir fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos alegra, e acho que isso ajuda até a explicar porque algumas pessoas não conseguem, né, não conseguem ir adiante, muitas vezes desistem. Porque não é simples, assim, eu tenho um desejo, eu quero ir lá, seguir e realizar. Né? O que se tem que passar muitas das vezes para poder estar aqui, por exemplo, como eu estou hoje com vocês? Os questionamentos, né, do lugar de fala, de quem pode falar, o que acontece também quando a gente fala. A gente pode incentivar outras pessoas a falarem também, a se posicionarem, a gente pode tocar em pontos, principalmente se for de uma maneira crítica, em pessoas que não estão dispostas a se perceber, né? Quando o Vini literalmente faz ecoar a voz dele, ele mexe com forças muito grandes, no mercado em que o dinheiro, né, ele dita muitas das regras, ele dita quem é que vai ganhar, né? Quem é que vai ganhar o prêmio, quem é que vai ter um nome destacado de uma maneira positiva, valorativa, e quem é que está, né, com esse dinheiro concentrado nas mãos. O sucesso, e aí como a gente vai pensar, né, de gênero, né, e orientação sexual e classe, dentro dessas perspectivas aí, né, colocando, né, a mulher nesse lugar de objetificação e o dinheiro em que tudo compra, inclusive as pessoas e as relações, e ter essa narrativa mais difundida e potencializada. E, em contrapartida, também tem outros tipos de situação que acontece. Eu fiquei lembrando agora do Baco, enquanto ele muda o gênero musical dele, né, em que ele começa falando de muita revolta, muita dor, muita violência, e quando ele passa a falar de relações mais afetivas, fala de amor, ele também é duramente criticado e apontado por isso. Né? Então, acho que tem muitas coisas que acabam aparecendo nessa cena musical também. Pode, né, pensar em como a gente fica estigmatizado por conta disso. Pela necessidade e urgência da gente falar do racismo e denunciá-lo, mas entender que a nossa vida vai para além disso. A minha formação, né, é muito interessante a gente pensar nesse caminho, assim. Porque a minha formação em psicologia e meu trabalho final, né, da graduação, ele fala sobre autocuidado entre mulheres negras. Depois eu faço uma pós-graduação em saúde, direitos humanos e racismo. E aí eu vou fazer um mestrado em relações étnico-raciais. E justamente para tensionar a questão do racismo e pensar cuidado, e pensar saúde para além do racismo. Né? E entendendo, né, as demandas que chegam para mim na clínica também. E numa aposta muito grande, principalmente quando eu encontro com os estudos de Bell Hooks, de ver o quanto o racismo foi fundamental para a gente, enquanto pessoas negras, diaspóricas, terem um movimento de auto-ódio muito grande e muitas vezes só conseguir se mobilizar através desse auto-ódio. Então, pensar, né, em outro tipo de relação que possa estar se dando e sendo construída para além da dinâmica da violência, da dor e do sofrimento, não é algo simples, não é algo tranquilo. E para chegar nesse nível de você se desprender, de ficar carregando essa dor que é pulsante, visceral e que ela aparece, a gente, né, é como se a gente não tivesse o direito de ficar minimamente bem tranquilo em algum momento, porque vai vir uma notícia, vai vir uma história, vai vir, sei lá, um olhar na rua que vai fazer com que a gente se confronte com essa realidade violenta. E aí, pensando, né, enquanto pessoas negras, mas se a gente for, novamente, traçar outras perspectivas enquanto mulher, enquanto pessoa pobre, enfim, vai passando por todas essas chamadas aí. E a gente não sucumbir a elas é uma verdadeira missão. Deixa eu ver os comentários aqui. Aqui, Raíssa Oliveira. Acham que negros só devem falar de dor. Alessandra Ferreira. Acho que isso entra também no tópico de racismo e pode ser problematizado. Homens negros não podem demonstrar fragilidade e sentimentalismo, né? Cria-se esse estereótipo sobre corpos negros de animalização.
Luciana Mello. Ah, mas esse trabalho do Brown também é muito bom. Só ouvir fora da caixa, sem expectativas e comparação. É isso, né, gente? Porque a gente vai se colocando em caixinhas, e aí quando a gente escuta um outro tipo de narrativa, isso também causa um estranhamento pra gente. Por quê? Já estamos pré-condicionados, né? E os nossos preconceitos vão sendo ativados a partir dos referenciais que a gente já tem. E aí, quantas vezes a gente não vai criticar de uma maneira negativa quem também de fato acendeu? E aí eu não tô falando só dessa pessoa que acendeu e tá pensando em si, né? Como vocês trouxeram da cena, né, dos rappers e tudo mais. E acho que essa é a crítica do Marcelo D2, pelo que você trouxe, né? Problema nenhum em acender, muito pelo contrário. Eu quero, né? Eu gostaria, eu desejo que todo mundo pudesse acender. Mas isso também não vai diminuir e não vai amenizar o que se acontece na realidade social de uma maneira massificada. Porque uma pessoa negra, rica, ela não vai deixar de sofrer racismo em determinados lugares. A gente tem o Vini Júnior como um exemplo disso. Lógico que a condição dele, sei lá, para poder comer, se alimentar, circular, pode ser outra, porque acaba virando uma pessoa famosa. Mas dentro daquela cena ali onde ele tá, ele continua sendo um homem negro. E o que isso diz simbolicamente, socialmente? Em querer um corpo que vai ser animalizado, porque ele, né, vez ou outra ele é chamado de quê? De macaco. Então, assim, a gente não pode perder isso de vista. Acho que esse é um dos ensinamentos que eu tenho na minha vida, enquanto, né, uma mulher negra, psicóloga, intelectualizada, e etc, etc, etc. Independente do lugar onde eu estiver, eu sempre vou ser um corpo negro, e isso não tem como apagar. E aí, como que isso também não coloca a gente, em alguma medida, em alerta constante? Enquanto isso não mexe com as nossas ansiedades, com os nossos medos, e a gente também, novamente, não sucumbir diante de tudo isso que pode atingir a gente, e quais são os compromissos que a gente pode estar articulando. Para mim, o compromisso que eu reforço cotidianamente é com a vida. Enfim, gente, é muita coisa, né? São muitas nuances, mas talvez, né, para a aula de hoje, para a cena de hoje aqui colocada, a gente também ir se desfazendo, né, de algumas concepções pré-fabricadas que faz com que a gente enxergue, né, outras pessoas negras de uma maneira também estereotipada, como se elas não tivessem direito, né, do lazer, né, de rir, de se divertir, e que a gente também não tem esse direito. A gente tem esse direito. A gente, né, vai ter que lutar, muitas vezes, para poder exercê-lo. Porque, por mais que a gente, em termos constitucionais, né, tá lá dizendo que a gente tem direito à educação, à saúde, à moradia, né, como é que isso vai, de fato, ser colocado em prática se quem está, né, gerenciando esse poder, né, ele não vai querer abrir mão do seu privilégio. Ele vai querer que a pessoa que está servindo ele tenha a noção dos direitos que ela tem para não ser tratada de qualquer maneira, para receber seu pagamento de uma maneira justa e digna. Michel, nossa, vou ler aqui, não sei se todo mundo está acompanhando, né? Vamos levantar a bandeira da fé, não esmoreçam e fiquem de pé, para mostrar que há força no amor. Vamos nos unir, que eu sei que dá jeito, e mostrar que nós temos direito, pelo menos a compreensão. Se não um dia, por qualquer pretexto, nos botam cabresto e nos dão ração. Para conquistar os direitos, temos que organizar um mutirão, derrubar os preconceitos e a lei do circo e pão, e ao mesmo tempo cantar, sambar, amar por ti. Só assim tem validade, minha gente, esse nosso existir. Ai, gente, que lindo, né? E perceber essa cena cultural, né, de produções também, em que a maneira como as composições eram feitas é muito diferente da maneira como a gente tem agora, que geralmente são coisas encomendadas, coisas para hypar, né, para ganhar mídia, e que não ficam nem registradas na nossa mente. O negócio vira um hit, fica ali naquele período, depois ninguém lembra mais. Então, assim, como que essas produções, elas são feitas também de uma maneira para que a gente não tenha um tipo de reflexão, um tipo de conexão mais visceral, efetivamente, né? Porque a arte, ela produz isso, né? E, enfim, acho que tem muitas camadas aí que a gente pode estar pensando também, mas a gente pode ficar por aqui, se vocês quiserem, e semana que vem tem mais.